do tempo. Nós vamos ler o texto. Pelo menos eu já soube. Não deu para preparar slide, né? Vai ser uma combinação dessas quatro coisas. Eu vou pegar uma sessão da minha tese de doutorado, que ela é escrita em 98, né, uma coisa velha, algumas definições importantes. Aí, aqui em homenagem a Vitor, que está aqui atribulado com a literatura sobre emergência, vou falar um pouco sobre emergência no artigo primeiro do João Queiroz de 2005, eu acho. Eu vou falar um pouco de redução, aproveitando os slides de uma fala que fiz na Universidade do Maregeu, depois tem um slide só, que está mais funcionando. Eu começando pela minha tese. Então, quando eu escrevia esse texto curto lá no doutorado, em certo momento eu enfrentei o mesmo problema que o Vitor está enfrentando e que a gente enfrenta muitas vezes, que é definir os termos fundamentais. Né? Os termos fundamentais, eles muitas vezes não são definidos com clareza em ciência, e a gente tem uma razão de ser para isso. Quer dizer, se a gente, para fazer ciência, for definir sistematicamente todos os termos que a gente usa, cada texto científico será um dicionário. Então a gente, obviamente, toma como dado uma série de significados, assumindo que todos na nossa audiência assumem os mesmos significados, ou pelo menos não há ruído suficiente para que a gente se comunique. Quando a gente tem que dar um passo atrás na ciência, discutir questões de conceitos muito fundamentais como complexidade, sistema, organização, o que está acontecendo é ruído de comunicação. Então, o problema da complexidade, para mim, tem a ver com isso. Você tem diferentes ciências que usam esse termo está espalhado praticamente todas as ciências, os dois lados lá da coisa que você fez novo, nas humanidades e nas ciências naturais, diferentes definições são dadas. E a gente precisa fazer uma discussão sobre definições. Cientistas empíricos, em geral, torcem o nariz e dizem que é meramente uma questão de retórica. O importante é ir para a bancada. O problema é que não adianta ir para a bancada se você não consegue se comunicar sobre os seus resultados. Então, quando a gente tem ruído, a gente precisa dar um passo atrás e esclarecer os conceitos. E complexidade é bem esse caso, por quê? Porque sistemas que contam como complexos para físicos não contam como complexos para biólogos e vice-versa. Embora alguns que contam como complexos para físicos também contam para biólogos. Mas há casos em que os físicos chamam de complexos sistemas que biólogos não chamam. O caso típico são sistemas caóticos, que são considerados complexos pelos físicos e não são considerados complexos pelos biólogos, a partir da definição que os biólogos dão de complexidade. Uma solução fácil para isso é dizer, a Garcia Físico não vai concordar com isso. Como a física é a rainha das ciências, o modelo de todas as ciências, tem que seguir as definições da física. Isso até a década de 60 era pop, da década de 60 para cá, ninguém muito come esse imperialismo físico. Né? As ciências têm diferentes sistemas teóricos, definem seus termos de modo diferente, e você entender as diferenças e chegar a possíveis acordos. Né? Então aqui na época da tese eu lutava com isso. Eu trabalhava com emergência de propriedades, e a emergência de propriedades é sempre atribuída a um sistema complexo. Aí, em um certo momento na tese, eu pensei, tá, beleza, né? Mas o que é sistema, o que é complexo mesmo? Né? E aí eu fui procurar dar conta disso. E a primeira coisa é dizer o que é um sistema. Né? E sistemas usualmente são definidos assim, um conjunto de elementos que mantêm relações entre si. Está aqui um exemplo, né? Klaus, no trabalho de 69, define assim, um sistema é um conjunto de elementos e um conjunto de relações existentes entre esses elementos. Um elemento pode ser definido assim. Tem lá do Oswaldo Pessoa Júnior, é uma entidade primitiva no sentido que você toma ela como dada. Claro que você pode pegar um elemento e tratar o elemento como um sistema e decompor ele em mais elementos, mas aí você desceu o seu número de análise. Então, se você está analisando o organismo, seus elementos podem ser tecidos. Mas fala, mas tecido também é célula, não interessa, porque você tenta decompor naquele nível. Não se trata de descrever como é que a realidade é, trata de construir um modelo. E no modelo você toma certas entidades como primitivas, você não as analisa, você não as decompõe para fins da modelagem. Então isso que quer dizer entidade primitiva aqui. E essas entidades elas são dinâmicas, o que quer dizer que em cada instante ela pode estar em um dentre vários estados possíveis ou possuir um dentre vários atributos ou propriedades possíveis. Então isso é um elemento, uma entidade primitiva que ou está exibindo um certo estado ou uma certa propriedade em um certo instante T no tempo. E, portanto, você pode descrever a mudança de estados do sistema para a mudança de estados dos seus componentes, ou a mudança de propriedades do sistema para as mudanças de propriedades de seus componentes. E esses elementos eles estabelecem relações entre si, senão eles não estarão formando o sistema, e estabelecer relação acontece quando o estado de um elemento depende do estado do outro elemento. Essa é outra palavra que nem sempre é definida pela relação. Então isso aqui é a definição típica de sistema. O sistema é um conjunto integrado de elementos, eles estão juntos, eles estão relacionando-se entre si.
Algumas definições incluem outros itens. Acham que assim, só dois não dá. Então, Mário Burri, por exemplo, define o sistema como uma tripla ordenada que contém não somente elementos e relações, mas também o ambiente no qual o sistema se encontra. Ou seja, um conjunto de outros sistemas com os quais ele mantém relações. Eu tenho um sentimento ambíguo em relação a essa definição do Burri, porque parece que mudou de assunto. Na hora que você bota o ambiente como definidor do sistema, eu acho que você perde a noção entre sistema e ambiente, você é a fronteira. Mas aí você está de outro sistema. Esse é o meu sentimento, né? Você perdeu o sistema focal, lá que você botou o ambiente, você ampliou o sistema. Então parece que isso viola um pouco a estrutura de nível. Outras coisas importantes é falar o que o Oswaldo Pessoa Júnior chama de medidas sistêmicas. Medidas que a gente atribui a essas coisas que a gente chama de sistemas, e coisas que numa ciência empírica a gente gostaria de conseguir medir mesmo, né? Só que muitas dessas medidas sistêmicas ninguém sabe como medir, então tem muita controvérsia sobre como medir. Então, um tipo de medida sistêmica é a organização. Então, na teoria dos sistemas, que é uma teoria de origem biológica, com Ludwig von Beethoven, que é um biólogo, o que se propõe é que o que caracteriza um sistema não são os elementos que o contém, mas o tipo de estrutura ou a organização do sistema. Isso é muito razoável. Então, por exemplo, partículas de celulose podem formar mesas, cadeiras, em tipos de sistemas diferentes. Se eu caracterizasse sistemas pelos componentes, isso só ia funcionar se os componentes fossem biunivocamente relacionados aos sistemas. Cada componente fosse encontrado apenas e somente em apenas um tipo de sistema. Como evidentemente isso não acontece, a natureza trabalhou combinatorialmente com os elementos, a gente não pode definir sistema pelo elemento, tem que definir pela estrutura. E isso tem a ver com a utilidade da modelagem matemática para dar conta de descrever sistema. Porque se o sistema fosse descrito pelos elementos, uma mera descrição não daria conta, não precisaria modelar matematicamente. Mas quando eu falo em estrutura, desde quando esse conceito foi criado lá no fim do século XIX, quando aparece a palavra estrutura na ciência, foi a matemática e a lógica que foram chamadas a modelar a estrutura. Por quê? Porque me parece que é porque a matemática e a lógica nos dão condições de analisar o que eu vou chamar aqui de relações de condicionalidade. Ou seja, uma maneira de entender a organização do sistema é assim. A organização é um conjunto de relações entre os elementos ao longo do tempo. Levando em conta a noção de relações, é a maneira que os estados dos elementos influenciam e condicionam uns aos outros. Então, o sistema comportamental, por exemplo, ele é organizado se os conjuntos de relações das unidades de comportamentos influenciam e condicionam uns aos outros. Isso não acontece no sistema comportamental. Você tem um agregado de comportamentos. Isso aqui é uma noção de organização como condicionalidade. O sistema exibe uma organização que é o condicionamento do comportamento de certos elementos do sistema pelo comportamento de outros elementos do sistema. E é isso que é capturado pela estrutura de relações. Na literatura aparece uma outra definição que é organização enquanto restrição, que é muito relacionada a essa aqui. Porque o que acontece é o seguinte: se os estados dos diferentes elementos do sistema são correlacionados, eles se condicionam mutuamente, o sistema não consegue explorar todos os estados possíveis. Imagine uma abstração, né, que assim, essa mesa seria o estado de seria o conjunto de todos os estados possíveis de um sistema X dado. Nenhum sistema X, de fato é um sistema, ou seja, que tem relações de condicionalidade entre suas partes, pode ocupar todos os pontos desse espaço de estados possíveis. Só pode ocupar alguns pontos, uma série de pontos desse espaço de estados possíveis. Isso se dá relacionado com a entropia. No fundo, essa é outra maneira de dizer que o sistema não consegue, dentro desse conjunto de estados que descreve todas as suas possibilidades, ele não consegue explorar todo o espaço. Portanto, esse sistema não tem entropia máxima. Se ele tivesse entropia máxima, ele poderia estar em qualquer estado com igual probabilidade, mas ele não pode. Aliás, essa é a definição mais correta no meu entendimento, que você pode me corrigir, de entropia. O estado de máxima entropia é o estado de equiprobabilidade de todos os estados do sistema X dado. Quando todos os estados são equiprováveis, são igualmente prováveis, o sistema está na máxima entropia. Toda vez que o sistema não exibe com igual probabilidade todos os estados, você está diminuindo a entropia, você está aumentando a informação do sistema. Então, a entropia geral, ela estaria crescendo, além do mais da capacidade da entropia, de processar a entropia do sistema, ou seja, a entropia máxima. Tem a ver com o que Garcia está falando. Um sistema fechado, ele tenderá sempre a entropia máxima. É o caso do universo. Se supondo que o universo é um sistema fechado,
o modelo é que ele chegará a um estado de entropia máxima. Quando o universo chegar ao estado de entropia máxima, todos os estados do universo serão igualmente prováveis. O que significa que o universo não terá ordem e organização alguma. Porque se eu tiver ordem e organização, eu vou ter uma diminuição da entropia. Mas isso é porque eu estou falando de sistema fechado. Se a gente fala de sistemas como seres vivos, isso não se aplica. Porque o sistema vivo é aberto. É por isso que a gente come. Basicamente é por isso que a gente come. Se a gente não quisesse violar a segunda lei da termodinâmica, a gente não precisava comer. Também não existia. Porque a nossa existência é violar a segunda lei da termodinâmica. Mas é violar em termos. Porque na hora que o sistema é aberto, eu absorvo matéria e energia e eu dissipo essa matéria e energia de volta no estado mais degradado do que o estado. O que quer dizer um estado mais degradado aqui? Agora, a matéria e a energia, elas estão em uma equiprobabilidade maior. Então, o que eu estava pensando é que, pela mesma interação do sistema, no sistema local, ele pode processar, de alguma forma, certo nível de energia que está ao redor, mas há outro tipo de interações que estão além do sistema e que vão crescendo o nível de possibilidades que esse sistema pode explorar. É isso mesmo, porque se vai crescendo aquela... Seria outro tipo de entropia máxima, ou outro tipo de entropia que vai além do que vai manejando o sistema. Você está pensando em um caso como, por exemplo, uma população de animais que explora os recursos A, B e C e que ao longo da sua evolução, ao longo do seu aprendizado, pode aprender a explorar os recursos D, E, F, G. Que tem outro acho tipo que você de... está forçando o conceito de entropia para descrever isso. Eu acho que o conceito de entropia não descreve bem isso. Porque o que está acontecendo com esse sistema não quer dizer que ele está... Ele não está aumentando a equiprobabilidade, né? Não me parece que isso está aumentando o sistema, se você pegar está aumentando o sistema. O próprio sistema está... Eu acho que isso não é um aumento de entropia. Porque para ser aumento de entropia tinha que ser uma coisa assim. Eu como A, B e C. Aí na hora que eu começo a comer D e E, a comer A, B, C, D ou E, tem que ser todos mais igualmente prováveis. Eu acho que a gente você forçou essa entropia para além do que ele vai dar conta. Essa definição. Mas de qualquer maneira tem aqui essa ideia de restrição, né? O sistema está restrito a certos passeios, o pessoal costuma usar a expressão walking, né? Certas caminhadas no espaço de estados possíveis, a depender das relações entre os seus elementos. Portanto, notem que já aparece aqui, por isso que isso é importante quando eu falo em teorias de hierarquias ou de níveis. Essa discussão já é hierárquica, já é de níveis. As partes se condicionam e por isso o todo fica restrito. Agora, o que é bonito nisso? Né? E é isso que é a grande coisa que a vida explorou. O todo fica restrito, mas ele aumenta a sua capacidade de executar coisas como evolução, homeostase. Então tem um paradoxo bonito. Perder possibilidades de interação no sistema vivo é também ganhar possibilidades de interação. Só que você perde ao nível das partes para ganhar ao nível do todo. Essa que é a coisa bonita do sistema vivo. Você está dando aula de mecânica estatística, incrível? Sem saber nada. Né? A relação se muda do vínculo e é exatamente a mesma coisa. E por isso eu acho bonito que essas ideias elas têm essa coisa transversal, né? Tá, agora, qual é o problema dessas duas definições quando a gente fala de sistema vivo? Sistema vivo, em geral, a gente tem que falar em eficiência. Por que tem que falar em eficiência? Porque toda a teoria evolutiva darwinista depende de comparar a eficiência diferencial dos sistemas vivos de explorar recursos. Então eu não posso só dizer que tem condição ou restrição, eu tenho que falar em eficiência. E é por isso que se introduziu uma terceira definição, que é a organização enquanto adaptabilidade, que leva em conta essas duas, mas demanda uma outra coisa, que é, além de ter as relações de condicionalidade, a gente tem a eficiência no cumprimento de metas. Então não basta o sistema ser restrito, condicionado, o sistema será considerado mais complexo se ele for mais eficiente ao lidar com os recursos. Por exemplo, essa é uma definição que os físicos certamente não vão usar. Essa definição foi construída na biologia para finalidades da biologia. E ela não é mutuamente excludente às outras. Ela está aceitando as outras duas definições e botando um elemento a mais. E aí... E por fim, eu tenho uma ideia importante que é a organização como agrupamento, e que também apareceu por causa da natureza hierárquica dos sistemas vivos. A gente pode medir a organização pela maneira como os elementos do conjunto se agrupam em subconjuntos.
Então, o fato é que o sistema vivo tem subníveis dentro dele. Então, quanto mais subníveis o sistema tem, mais complexo ele é. Então, um organismo unicelular, nesse sentido, é menos complexo do que um organismo multicelular. Porque o unicelular tem o nível da célula, o nível das organelas, o nível das moléculas. O multicelular tem o nível dos tecidos, dos órgãos. Então, ele é mais complexo porque ele tem mais níveis de agrupamento. Então, essa é outra maneira. Também discutiu a auto-organização, mas aqui eu até abri uma observação, um pouco avanço. Não é um conceito que eu dei muita atenção, tanto que tudo que eu disse aparece no artigo do Oswaldo Pessoa Júnior de 96, que o que se pretende denotar é a palavra mesmo, porque a auto-organização quase ninguém define o que é. Né? Você vai falando, parece que é óbvio o que é a auto-organização. Uma das coisas que esse trabalho do Oswaldo mostrou foi que ele é óbvio coisa nenhuma. É meio complicado. Então, o que se deve denotar isso? É um conceito em que refere-se a processo de aumento da organização do sistema, nos quais o princípio organizador não é um agente externo ou um elemento privilegiado do sistema. Então, não foi nem Deus que organizou, nem o DNA. Isso que seria um sistema auto-organizado. Só que ela tem problemas. Né? Como é que eu defino a organização que aumenta no processo? Eu vi 4 definições de organização. Qual é a organização que está aumentando? E outra coisa, como é que eu justifico o prefixo alto? Será que é suficiente dizer isso aqui, que não é um agente externo, não é um elemento privilegiado do sistema que organiza? E terceiro, como é que eu meço? Uma vez que eu disse como é que é a organização, o que é a organização, como é que eu meço o aumento da organização? As razões que em geral se aponta para manter esse conceito é a existência de definições consistentes do conceito de organização e a adequação do prefixo alto a essas situações em que não é um elemento privilegiado do sistema e nenhuma imposição externa que organiza o sistema. E como vocês vão ver, foi muito pouco meu avanço, eu só disse isso aqui. Pode ser mais apropriado conceber o processo de auto-organização em termos de modificação do padrão de relações entre os elementos e das condições de restrição do sistema e não por aumento de organização, para não se comprometer com a medida de uma variável muito difícil. Foi só isso que eu falei sobre a auto-organização deste papo. O Vitor tem notado que o conceito de auto-organização é sistematicamente confundido com o conceito de emergência, sobretudo na literatura de simulação computacional. Eu acho que o pessoal que a gente chama de ciências da complexidade, que são as ciências que modelam, usando o computador como ferramenta de sistemas complexos, tem usado os conceitos de emergência e auto-organização de um modo assim, meu Deus dará. Né? Tem uma definição de emergência do pessoal de simulação que eu acho ótimo. O artigo é emergência como surpresa. Qual é a definição de emergência? É quando o sistema surpreende o seu programador. Esse conceito é absolutamente inútil, porque nós não estamos estudando a relação do pesquisador com o sistema subjetivo com o seu sistema computacional. Nós estamos estudando a natureza. Não interessa se ficou surpreso, não ficou surpreso. Isso é absolutamente irrelevante. Mas você vê o nível de confusão que a coisa está. Né? Então, Vitor, não se espante não. Você vai encontrar definições diferentes com a mesma coisa, termos diferentes usados com a mesma coisa, com coisa diferente. E aí, para finalizar, um conceito importante que é o de ordem para chegar na complexidade. Então, ele falou que a organização, a gente usou 3 ideias. São as relações de condicionalidade dos elementos do sistema, a restrição do comportamento do sistema a alguns dos estados possíveis dele, a adaptabilidade do sistema ao meio, a eficiência com que ele explora recursos e os níveis de agrupamento do sistema. Ordem é uma coisa completamente diferente. Então, ordem e organização não devem ser usados como sinônimos. Isso é uma das coisas que eu aprendi com essa literatura. Ordem tem a ver com a existência de regularidades no espaço e no tempo e de padrões que permitem descrever um sistema complicado em termos de poucas variáveis. Essa é uma definição possível de ordem. Outra definição de ordem possível é a entropia. Mas essa tem um problema danado, porque entropia é muito melhor definida pela equiprobabilidade do estado do sistema do que como desordem. Então eu acho que ordem como entropia não é uma coisa boa. O que eu acho as definições de ordem melhores são aquela primeira, que ordem diz respeito à regularidade do espaço do tempo padrão, e diz respeito também à confiabilidade, ou seja, o mais ordenado do sistema que consegue permanecer no mesmo estado diante de perturbações. Agora, o que é importante para diferenciar ordem de organização? A organização é definida num espaço que a gente pode chamar de espaço das conexões, que é um espaço que inclui todas as redes de relações que podem construir um determinado tipo de sistema.
por assim dizer, quando eu falo em organização, eu olho para dentro do sistema. Eu vejo as relações entre as partes e defino a organização em termos das relações entre as partes. Quando eu penso em ordem, eu não olho para dentro do sistema, eu olho para o comportamento global do sistema. Porque ordem é definida no espaço de estados, no qual todos os estados possíveis do sistema são representados. E o estado do sistema é ordenado quando ele exige menos estados do que todos os seus estados possíveis. Isso tem a ver com a ideia do trator. Eu percebo que o sistema é ordenado como eu ploto o comportamento global desse sistema no espaço de fase, e eu percebo que o espaço de fase é dividido em bacias de atração, de modo que sistemas com diferentes condições iniciais fluem para o mesmo padrão estável, que é o atrator. O atrator pode ser pontual, pode ser um ponto simples, pode ser um ciclo, pode ser um tório, como pode ser um pneu, pode ser inúmeras coisas, pode ser um atrator complexo, como o atrator de Lorentz, mas o fato é que eu tenho ordem no sistema quando o sistema ele exige um comportamento global que não recobre todas as suas possibilidades. E a diferença, tem uma relação entre ordem e organização. Quando eu falei em organização com condicionalidade, eu na sequência falei, o sistema que tem organização com condicionalidade está restrito a certo espaço, conjunto de seus estados possíveis. Porque a organização e a ordem são relacionadas. A razão pela qual o sistema chega a uma certa ordem tem a ver com a organização das suas partes. Só que quando eu pergunto sobre ordem, eu analiso o sistema e olho dentro dele. Desculpa. Quando eu pergunto sobre organização, eu analiso o sistema e olho dentro dele. Quando eu pergunto sobre ordem, o sistema tem um ponto no espaço, um espaço que será bidimensional se eu tiver só duas variáveis para descrever o sistema x e y. Tridimensional se for x, y e z, e assim por diante, eu tenho um espaço n-dimensional. Aí eu olho o pontinho, e é por isso que é legal pensar em ordem, porque eu descrevo toda a dinâmica do sistema pela trajetória de um ponto. E eu consigo entender muitas coisas olhando o sistema dessa perspectiva que eu não consigo entender olhando o sistema por dentro. Mas eles estão altamente ligados. Se você não tiver emergência, por exemplo, a organização vai ser justamente assim. Essa organização que você está medindo internamente, ela, assim, os espaços de estados que o sistema macro pode atingir é justamente a restrição do estado. Eles são altamente ligados, mas não são a mesma coisa. Mas se tiver emergência, aí começa a ter dificuldades nisso, né? Não, acho que não. Acho que não. A gente continua tendo Você não duas pode coisas descrever diferentes. o estado macro a partir do micro facilmente. Mas eu não estou falando de você poder descrever ou não. Estou falando de você medir coisas diferentes. Medir a organização do sistema não é a mesma coisa que medir a ordem. Acho que é bom a gente pensar em exemplos de como é que a gente tem ordem, não tem organização, quando a gente tem organização, não tem ordem, né? Tipo, pessoas correndo desvaiadas, não tem organização absolutamente nenhuma, mas normalmente elas têm uma ordem. Se você observa um padrão global de uma multidão correndo, eles têm uma ordem ali. Não, mas eles têm uma organização. Eles têm uma organização. A organização do grupo de pessoas correndo é parecida com a organização do carrinho. É uma organização que se obtém a partir de regras muito simples. São pouquíssimas regras de condicionalidade. Eu estou correndo lá da pessoa, tento não bater com ela. Eu tento também não dispersar dela, porque senão eu não estou correndo mais com as pessoas. Então, basicamente, esse outro, todo mundo anda na mesma Não direção. dá para ter ordem sem ter organização? Eu acho que não. Eu acho que esses conceitos eles são relacionados. Agora, o importante é entender que, como se eu olhasse de miradas diferentes. Assim. Eu estou olhando dentro do sistema e estou olhando do sistema de cima. O que você acha sobre a ordem com a complexidade? Mas isso aí próxima sessão. Próxima sessão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, evidentemente, ordem e organização são intimamente relacionadas. Não são relacionadas linearmente, né? Não é assim, olha, eu pego o sistema X, se eu aumentar a organização dele, aumentar o grau de condicionalidade das relações, a ordem aumentará linearmente. Não, porque as relações são não lineares. Por que são não lineares? Porque as relações de condicionalidade entre as partes não são aditivas. Não é assim, essa parte, ela executa uma ação sobre o todo, aí a ação dela soma-se com a ação dessa parte que executa sobre o todo, que soma-se a essa que executa sobre o todo. Isso é um sistema aditivo, né? Por que ele é aditivo? Porque as partes realmente não estão se condicionando. A gente chama de sistema agregado, eu vou falar para isso, não é um sistema complexo, é um sistema meramente agregado. Quando o sistema é complexo, o que acontece? Essa parte de modulação dessa, de modulação daquela, de modulação daquela. Aí vão acontecer coisas como retroalimentação, por exemplo. Em retroalimentação, eu aumento a organização do sistema e posso não aumentar a ordem. Então, a gente tem que pensar em relações não lineares. Mas o que eu acho importante é não usar a organização e a ordem como sinônimos. E a gente perde, eu acho mais legal desse conceito, que é perceber que a gente tem dois olhares a lançar sobre o sistema. Um olhar que eu vejo o sistema de cima, que é um olhar mais sintético, e um olhar que eu olho o sistema de baixo. E que não é melhor
olhar para dentro do sistema, olhar de fora do sistema globalmente. Essa pergunta não faz sentido. O que é melhor? Depende, o que você quer saber? Para certas perguntas, você vai ter que olhar a organização do sistema e elucidar. Para outras, você vai ter que olhar o comportamento global. Só seja. E, finalmente, complexidade, que também tem várias definições na literatura. Uma muito simples é essa. Complexidade é uma medida do número de elementos do sistema. Quanto mais elementos o sistema tem, mais complexo ele é. Bem pobre, né? Bem pobre, porque a gente acabou de dizer que o sistema é um conjunto de elementos mais um conjunto de relações de suas partes. Essa medida de complexidade não tem relação. Por essa medida, se eu tiver uma célula com 1000 moléculas e um recipiente com 1000 moléculas, eles vão ser igualmente complexos. Mesmo que nesse recipiente não tenha organização nenhuma. Evidentemente, ninguém vai ficar muito satisfeito com isso. Vai querer uma medida que diga assim, a célula é mais complicada que um saco de moléculas. Então, esse conceito não vai muito longe. Outro conceito, que é coisa do pessoal da cibernética, basicamente só eles usam. Complexidade pode ser definida com base na quantidade, elaboração e precisão das alças de retroalimentação do sistema. É o pessoal da cibernética, o tempo todo pensando em controle, um sistema complexo, um sistema que tem mais alças de controle do que um sistema menos complexo. Eu acho que é até útil. Mas só que isso aqui é um olhar cibernético. Então você não vai botar uma definição dessa num projeto que não tem nenhuma tinta cibernética, a única definição de complexidade é essa, não vai prestar. Porque isso aqui está dentro da estrutura da cibernética. Se eu não me engano é do Ash isso. Não, mas é do Ash, eu não pessoa de conhecimento do Ash. Definição que é muito interessante para a biologia, que tem a ver com coisa que o Garcia falou. Complexidade pode ser definida como heterogeneidade. No livro do Godfrey Smith, Complexidade é a Função da Mente na Natureza, de 96, ele diz que esse é um conceito simples de complexidade que ele vai apresentar. Complexidade é heterogeneidade. O que isso quer dizer? O que é heterogeneidade? Né? Refere-se ao fato de um sistema ter muitos estados ou modos diferentes ou fazer muitas coisas diferentes. Então, um organismo é mais heterogêneo no seu comportamento se ele exibir mais unidades comportamentais do que um sistema que exibe menos unidades comportamentais, portanto é menos heterogêneo. Então isso permitiria medir complexidade do comportamento, meramente usando o eletograma, identificando unidades comportamentais. O problema é você não tem uma descrição exaustiva do comportamento. Então você vai sempre ficar em dúvida se não foi o seu sistema experimental que levou o animal a exibir menos comportamento. Nesse sentido é uma lista. Então é igual a primeira definição, tá? Quantos elementos tem no sistema comportamental? Não, é um pouco diferente, porque na hora que eu falo em estados, modos de fazer, comportamentos, depende das relações entre as partes. Estou levando em conta as relações indiretamente. Não é uma lista, porque ali é o número de elementos. Mas ele vai ter um sistema altamente, vamos dizer assim, uma sequência de comportamentos, 50 comportamentos. Sim, nós temos razão, que não tem condicionalidade nenhuma. Exato. Sem razão. E isso aqui vai chegar numa coisa que daqui para frente, que é a ideia de heterogeneidade ordenada. Vai chegar lá. Vou para frente aqui. Só que o problema é que essa definição como heterogeneidade, ela não captura algumas ideias que estão associadas à complexidade orgânica. Porque a gente não espera que o sistema complexo seja meramente, o sistema vivo, desculpa, seja meramente ordenado, ou meramente heterogêneo. A gente espera que ele seja heterogêneo e ordenado ao mesmo tempo. Então uma ideia legal que o Godfrey Smith vai trazer é que o que caracteriza o sistema vivo é uma heterogeneidade ordenada. O seu sistema vivo exibe, isso tem a ver com o que vocês falaram, das relações de condicionalidade entre os comportamentos ou entre quaisquer outros elementos no sistema. O sistema vivo exibe uma grande diversidade de comportamentos e estados possíveis. No entanto, ele exibe também uma ordem. Ou seja, a gente espera um certo padrão. Então, espera que ele seja heterogêneo e padronizado ao mesmo tempo. Isso tem a ver com uma coisa, vou pular no fim aqui, que é isso aqui. Complexidade quando beira do caos, fronteira entre a ordem e o caos. Então, tem um livro bonito do Henri Atlan, que é Entre o Cristal e a Fumaça, que diz que a complexidade está no meio termo entre a ordem do cristal e o caos da fumaça. E nos trabalhos do Stuart Kauffman, o que ele fez é uma coisa chamada rede booleana. Cada gene, ele tem é uma rede, cada ponto é um gene, e as relações entre os genes são dadas por códigos booleanos, tipo 0, 0, 1, 0, 0. Então, quer dizer que quando aquele gene está ativo, só ele ativa outro gene que está lá.
Ele simulou essas redes com milhares de pontos e ele descobriu que ele se comportava apenas em 3 regimes possíveis. Ou a rede era caótica, ou a rede era ordenada, ou a rede era complexa. Quando é que a rede era caótica? Quando ela não exibia ordem, ela tinha uma grande... ela era muito heterogênea, muito heterogênea. Ela nos mostrava uma quantidade muito grande de estados. Por exemplo, isso é ruído branco. A televisão.